Olá pessoal, conforme prometido, eu vou falar um pouco sobre a última parte da nossa live de quarta-feira que por conta da conexão da internet acabou não dando para continuar e ficou travando e não ficou legal. E aí eu havia comentado com o grupo e prometido que eu iria gravar um vídeo para discorrer um pouco sobre aquele assunto que infelizmente não ficou claro por conta da dificuldade da internet naquela quarta-feira. Nós dividimos o bate-papo em dois momentos. Um dos momentos foi fazer aquele teste para identificar algumas características da codependência em nós. E no segundo momento, eu falei sobre duas características específicas, ou melhor dizendo, uma característica específica do codependente e uma característica específica do adicto, do dependente químico, que no codependente é a hiperfuncionalidade e no dependente químico é o comodismo e o vitimismo. E o quanto era nocivo, o quanto é perigoso, entre aspas, o encontro dessas duas características, ou seja, a bomba relógio familiar, no sentido de explosão, de forma alegórica, é óbvio, como seria tão explosiva o encontro dessas duas características, ou seja, o encontro da hiperfuncional com o vitimista, o quanto isso, né, eu usei esse termo explosivo, explosivo na família, ou seja, o quanto isso é nocivo nas relações familiares. Eu discorri um pouco e quero repetir agora como que se dá, como que foi construída a pessoa hiperfuncional. O que que acontece, gente? A pré-adolescente, a pessoa com aproximadamente lá, aquela mulher, né, neste caso adolescente, com 12 anos, 13 anos, ela aprendeu naquela época a ser hiperfuncional, porque as circunstâncias daquela época, porque aquele ambiente exigiu dela uma maturidade antecipada, aonde provavelmente houve a ausência de uma figura adulta, principalmente paterna, aonde essa ausência dessa figura paterna ou dessa figura adulta, a ausência dessa figura impulsionou aquela adolescente, aquela pré-adolescente a ser funcional, ou seja, aquelas circunstâncias empurraram a adolescente a precisar cuidar do irmão mais novo, a precisar fazer pequenas reformas na casa, a precisar, como eu usei como exemplo, trocar um chuveiro, trocar um bujão de gás, um botijão de gás. Precisou colocar em atividade coisas das quais não era responsabilidade dela, né? Mas, repito, aquelas circunstâncias, aquelas necessidades daquela época, por conta da ausência de um adulto, essa adolescente necessitou colocar em prática. Ou seja, ela começou a praticar a sua hiperfuncionalidade, ela começou a ser muito funcional de maneira precoce. Estou lá na pré-adolescência ainda. E ela teve que desenvolver, cuidar do irmão mais novo, arrumar a casa, prover, inclusive, muitos adolescentes, né? Muitas codependentes hoje hiperfuncional foram adolescentes que precisaram, inclusive, ser a provedora do lar, trabalhar, trazer dinheiro, fazer pequenas reformas, ajustar, arrumar, enfim, de maneira precoce, tiveram que suprir a ausência de um adulto, muitas vezes do pai adulto em casa. E ela cresce. Essa adolescente cresce, e aí essa adolescente fica adulta e tem um marido, casa, e aí ela leva esse perfil hiperfuncional para o casamento. E essa mulher adulta agora, também hiperfuncional, ela tem o filho. E ela pratica essa hiperfuncionalidade com o filho, essa hiperfuncionalidade com o marido. De que maneira? Fazendo as coisas, sendo linha de frente, sendo a resolutiva, sendo aquela pessoa que faz as coisas acontecerem,
Aquela pessoa que é perfeccionista, aquela pessoa que é resolutiva, aquela pessoa que vai fazendo, vai resolvendo tudo. Por quê? Porque ela aprendeu lá na adolescência que ela precisava dar conta de tudo. E, repito, ela trouxe para a vida adulta, como esposa e como mãe, esse mesmo perfil hiperfuncional, bastante resolutiva. Até aí tudo bem. Aonde que está a problemática, a bomba relógio do qual eu me referia, é quando essa hiperfuncional, ela encontra uma pessoa que é vitimista, que é uma característica do dependente químico, é ser vitimista, se colocar na posição de autocomiseração, se colocar numa posição do qual é coitadinho, que ele precisa de apoio, que ele precisa de ajuda, que ele precisa ser facilitado e super protegido. Então ele se coloca numa posição de alguém que precisa, aliás, ele se coloca na posição de uma pessoa que provoca no outro o sentimento de dó, provoca no outro um sentimento de pena. O outro que eu me refiro muitas vezes é marido, muitas vezes é a esposa, muitas vezes é os próprios pais. Provoca neles o sentimento de dó e se coloca num lugar de coitadinho. E esse lugar do coitadinho, ele é reforçado pelo hiperfuncional. Então, a mãe ou a esposa hiperfuncional vai fazer por ele, vai realizar por ele, vai fazer as coisas por ele porque acredita que ele não dá conta. E além de acreditar que ele não dá conta, como eu falei, tem esse perfil hiperfuncional. E agindo dessa maneira, está reforçando esse vitimismo do dependente químico. Então, reforça. O que é reforçar nesse contexto é cada vez mais empurrando ele para aquela condição. E como que ele vai se sentir naquela condição? Obviamente, inferior, autoestima baixa, incapaz, inútil. Não que ele seja, mas que se tem alguém fazendo por ele, se tem alguém realizando por ele, a mensagem que a hiperfuncional passa para o dependente químico é de que ele não é capaz, porque se ele fosse capaz ele estaria fazendo. Como ele não está fazendo, eu faço. Eu sou perfeccionista e ninguém faz tão perfeito como eu faço. Ninguém resolve tão rápido como eu resolvo. Então vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e o vitimista, neste caso, vai se acomodando cada vez mais. O coitadinho, neste caso, vai se sentindo mais coitado, mais necessitando dessa super proteção, necessitando dessa facilitação. Por isso que eu usei esse termo de o encontro explosivo, porque quando a hiperfuncional ela reforça o comportamento vitimista, esse comportamento vitimista, esse comportamento do coitadismo, esse comportamento, entre aspas, dói emocionalmente falando. Gera uma sensação de inutilidade, de incompetência, de inferioridade. E isso dói. Essa sensação gera uma angústia. E ele vai usar droga para sair dessa angústia. Indiretamente, obviamente, mas vai usar para sair dessa angústia. Qual angústia? A angústia gerada pela hiperfuncional. De que maneira que a hiperfuncional gera essa angústia? Fazendo as coisas por ele, realizando por ele. Porque cada vez mais que a hiperfuncional realiza, faz por ele, menos ele se sente capaz de realizar, menos ele se sente com potencialidade de realização. Ou seja, ele passa a ter um sentimento de inferioridade, um sentimento de autoestima, uma sensação de que realmente não é capaz. Então vai estar reforçando esse perfil do coitadismo, do vitimista. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode me chamar lá no particular, pode chamar no PV, no privado, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas era essa a mensagem que eu queria passar nos últimos minutos da nossa live que acabou não dando certo. Essa mensagem que eu queria passar, esse cuidado para que o hiperfuncional não reforce o comportamento
vitimista, o comportamento do coitadismo, que faz parte da característica, é uma das características, melhor dizendo, do adicto, né? E eu quero encerrar com uma frase do Isamitiba, que eu gosto muito. Isamitiba, um educador japonês falecido, né? Um oriental, um japonês já que é um professor, um educador que acabou falecendo, se eu não me engano, alguns anos atrás. Em uma das palestras dele que eu fui ver, eu achei bem interessante que ele discorreu a palestra dele com base numa frase que ele falou que era: por trás de um folgado tem sempre um ansioso resolutivo. Tem sempre um ansioso resolvendo tudo. E aí ele discorreu sobre essa palestra, mas eu quero frisar essa frase que é real. Por trás de um dependente químico folgado, tem sempre uma hiperfuncional dando conta de tudo por ele e para ele. E a gente tem visto aí que isso não funciona. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até o próximo encontro aí, se Deus quiser.